Olá, bem-vindos ao programa Vida Acadêmica, o programa que leva a academia até você. Eu sou Vanessa Fontana e hoje entrevisto o professor doutor Rodrigo Orochovski, que é graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná e doutor em Sociologia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina. Professor, muito bem-vindo aos estúdios do Uninter. Bom dia, prazer estar com você, né, Vanessa? Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos a tua presença e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a sua trajetória acadêmica, o que te levou a fazer ciências sociais, o que o professor anda estudando atualmente. Então, a primeira pergunta, o que trouxe o Rodrigo para as ciências sociais? Na verdade, eu cresci num ambiente, né, familiar, onde a política era uma coisa muito trivial, né? Meu pai era jornalista do estado do Paraná e foi assessor político durante muitos anos, trabalhava na Assembleia, né? Então, inclusive, eu frequentava aquele ambiente entre minha infância e minha adolescência. Uma coisa que pouca gente faz, né? Isso era começo dos anos 80, eu ia no plenário, assistia às sessões dos deputados estaduais. Ou seja, eu sempre fui muito interessado especificamente por política, né? Por política. E durante o ensino médio, na virada aí para a graduação, dos anos 80 para os anos 90, eu tive uma militância, né? Uma militância na Igreja Católica, em grupo de jovens, e em partidos políticos também, né? Enfim, e aí, quer dizer, o curso que, digamos assim, vinha ao encontro dessa trajetória, talvez dessa vocação, era o curso de Ciências Sociais, né? Então, sempre foi uma primeira opção. Fiz outras graduações, não terminei nenhuma das outras, né? Aquela que realmente me encantou, me apaixonou foi as Ciências Sociais. E que te fez chegar num doutorado. Então, com certeza, você estava certo. Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Para estar estudando tanto, né, certamente é um coroamento dessa tua vocação. Mas você vê, é uma coisa curiosa, que eu te conheço há tantos anos e não sabia que você tinha esse início de trajetória do teu pai, que você passou pela militância, legal. E daí na graduação, Rodrigo, você fez tua monografia voltada para que área? Aí lá nós das ciências sociais temos antropologia, sociologia, ciência política. Como é que você se resolveu nesse campo? Então, bom, na época da graduação, curiosamente eu não defendi uma monografia, eu sou só licenciado em Ciências Sociais. Porque quando eu estava terminando o curso, eu entrei em outra graduação, na época em Direito. E acabei pensando, eu vou fazer outra carreira, talvez vi alguma dificuldade profissional na época. No fim, não foi uma boa escolha e eu voltei, né, para as Ciências Sociais. Mas eu fui bolsista de iniciação científica durante 3 anos. Na época, lá num grupo... Não, do CNPq. Ah, tá. E havia um grupo coordenado pela professora Roseli Rocha dos Santos, né, minha eterna orientadora, né, a quem agradeço muito sempre, que era o GES, o Grupo de Estudos Agricultura e Sociedade. Então, durante a graduação, você vê, eu fiz a sociologia rural. Legal. Quer dizer, coisa que atualmente é bem distante, né, do que você atua. da minha agenda atual, sem dúvida nenhuma. Então, é uma outra questão que eu não sabia, que você passou por o interessante é mostrar para quem está nos assistindo essa questão dos grupos de pesquisa, o quanto que eles dão o tom no desenvolvimento da nossa carreira. Dizer, mesmo que você não tenha seguido pela agenda da sociologia rural, você se tornou um pesquisador. Sem dúvida. E é muito interessante, né? Eu destaco muito a figura da Roseli, né? Eu tenho a oportunidade de agradecê-la aqui publicamente, porque ela é uma orientadora com O maiúsculo, né? Enfim, eu lembro até hoje, naquele tempo não existia Excel. Aí ela queria que eu fizesse planilhas. Ela me pegou e passou um livro de um programa chamado Logicalc. Não sei se você já ouviu falar disso. Era um negócio que funcionava em DOS, para você ter uma ideia. E ela dizia assim, olha, pega esse livro e aprenda a fazer. Aí eu lembro até hoje que uma época eu queria estudar o gosto alimentar, né? E entre os livros que ela me passou, tinha um do Bourdieu, que era a Distinção, né? A Distinção. E ela me deu o exemplar em francês, leia, sem perguntar se eu sabia, se eu não sabia, e, enfim.
isso me fez adquirir uma certa autonomia intelectual, né? E eu devo isso à professora Roseli. Né? Você vê como isso é importante você falar, porque às vezes a gente escuta alunos, porque o professor só me passou a literatura, não me deu aula, não me ajudou. Só o fato de pegue o livro e leia, ele te dá essa autonomia. Sem dúvida nenhuma. Ele constrói um pesquisador, né, que é a postura que você vai ter mediante aquela cena. Pegue o livro e leia. Né? Então você toma aquilo para si e você... porque assim, o pesquisador ele tem que ter assim, autonomia e protagonismo, né? Enfim, os dados não caem do céu, as análises muito menos, enfim. Então, eu acredito que esse percurso na graduação foi muito importante, né? Foi a partir do momento que eu entrei nesse grupo de pesquisa que eu consegui dar um salto, porque realmente os meus 2 primeiros anos ali não foram tão expressivos, né, por assim dizer. Quando entrei no grupo de pesquisa, eu comecei a visualizar um pouco, né, o que seria o futuro e assim por diante. Mas por que se fala nesse período antes do grupo de pesquisa, porque você já tinha esse lado da militância e aí a teoria tinha um embate, o que acontecia exatamente? Olha, eu acredito, bom, primeiro, eu acho que é a transição, né, da adolescência para a idade adulta, então você ainda não adquiriu certas responsabilidades, né? Enfim, um certo deslumbramento com a vida universitária, com todas as possibilidades que ela oferecia. E falta de oportunidades mesmo, assim, de não buscar, né, as oportunidades. Mas num dado momento eu senti que era necessário focar um pouquinho mais na minha formação. Né? Então eu falo isso muito para os meus alunos, né, os jovens e assim por diante. Olha, bom, claro, você faz da sua vida o que você quiser, né? Mas, enfim, as suas escolhas, elas vão ter rebatimentos no seu futuro. Né? Então, acho que num dado momento eu consegui perceber isso, tomar essa consciência e, na minha opinião, dar um salto. Né? Com certeza, até porque daí você tomou uma postura do pesquisador, né? Porque é isso que o grupo de pesquisa te dá. Eu acho que esse é o 20º programa que a gente está gravando e a gente vê que nas trajetórias que passaram por aqui, o grupo de pesquisa, a iniciação científica, ela dá o tom do profissional que vai se desenhar em qualquer área, professor, desde a medicina até É tudo campo acadêmico, né? Então... Exatamente, é a postura que você vai ter diante daquelas questões. Então aí você pulou, você foi licenciado em Ciências Sociais, não fez o TCC, aí saindo da graduação para o mestrado, como é que foi? Então, daí eu fui cursar Direito, né? Veja, eu acho uma profissão muito nobre, uma área muito interessante, mas não era para mim. Né? Essa coisa talvez de vocação, que é uma coisa que, claro, socialmente construída, né? Não é um dado da natureza. Mas, enfim, aí no segundo ano lá do curso de Direito, eu resolvi... Bom, primeiro, eu fiz um teste seletivo e fui ser professor no antigo Cefet, que hoje é a Universidade Tecnológica. Né? Eu pensei, puxa, conciliar Direito com a docência lá no Cefet seria muito difícil. Você foi dar aula de Sociologia? De Sociologia, para o ensino técnico na época. Né? E aí eu pensei, não, vou voltar, né, para o meu reduto. E aí eu fui fazer mestrado em Sociologia. Isso era o final de 96. Né? E foi assim, quer dizer, daí eu voltei. Né? A docência que te trouxe novamente para a área das ciências sociais. Sim, foi a docência. A necessidade do mestrado. E daí esse mestrado em Sociologia, qual foi o tema da tua... Então, o nosso mestrado aqui em Sociologia na UFPR, na época ele tinha uma área de concentração chamada Sociologia das Organizações. Né? E eu então fiz um estudo organizacional sobre a pastoral da criança, né? Que, bom, é uma das maiores entidades católicas no Brasil. Né? Me parece que em número de voluntários, de filiados, é a maior ONG do país. Na minha opinião, desenvolve um trabalho fantástico. Né? Tem uma grande responsabilidade no combate à mortalidade infantil no Brasil. Só que eu fiz um enfoque um pouco diferenciado, quer dizer, eu estudei as estratégias que a pastoral utilizava, né? Utiliza até hoje para se legitimar
um determinado campo, que é o campo das entidades filantrópicas, né, das ONGs brasileiras. Então foi mais ou menos por aí que foi minha pesquisa de mestrado, minha dissertação. No campo das organizações. E daí, ali você já continuava a docência, fez o mestrado, continuou professor. Eu nunca tive bolsa na pós-graduação, isso é um dado curioso, né? Eu sempre fiz o meu mestrado e o meu doutorado trabalhando integralmente. Que já é uma questão diferente também, né? Que ela vai dar um apego maior para a área da docência. Sempre. Uma vez que você desenvolveu as suas pesquisas e continua trabalhando. Aí terminou o mestrado, já engatou no doutorado? Como é que foi? Eu esperei um pouco, né? 2 anos depois é que eu fui fazer o doutorado. Nesse ínterim, eu passei a trabalhar num instituto de pesquisa chamado IBQP, Instituto Brasileiro da Qualidade e Produtividade. Quer dizer, não é só de pesquisa também, né? De consultoria, assim por diante. Numa pesquisa sobre empreendedorismo, que era o GEM, né? O Global Entrepreneurship Monitor. E foi interessante, porque aí foi uma aplicação muito prática, empírica, desse acúmulo, né, que eu possuía até então. Que é uma experiência bacana também, Eu acho sensacional. Acho que todo cientista social deveria ir para uma coisa dessas, né, uma coisa mais próxima do que a gente chama de mercado. Sim, né? Sim. Eu falo porque eu passei pelo Sistema S também. Então, eu era funcionário do Senai. Eu era funcionária do SESI. E é uma coisa assim que é o pragmatismo das ciências sociais, que é uma coisa que a gente não aprende na faculdade, né? Porque a faculdade ela tem um tom teórico, obviamente, e daí às vezes fica a pergunta, mas o que eu vou fazer? Como é que eu vou aplicar esse conhecimento, né? Sim. E essas instituições que compõem o Sistema S, elas te desafiam a isso, né? O protagonismo social, boas práticas e outras questões que a gente até não vê enquanto conteúdo na faculdade, né? Você vai procurar depois, enquanto profissional, como resolver essas questões. Está mudando muito gradativamente, né? Eu fiquei muito feliz de saber que o curso de Ciências Sociais ali da Federal agora tem uma empresa júnior. Não, que legal. Eu acho isso sensacional. Acho que é um grande ganho. Com certeza. Claro, o estudo acadêmico é essencial, mas não, na minha opinião não pode ficar nisso, né? Sim. Tem que ir para... Tem a prática do mercado, né? Lógico. Que é muito a preocupação que a gente tem aqui no Uninter. Nós temos um curso de Ciência Política que é basicamente formado por docentes que vêm da Federal do Paraná e, no entanto, por estarmos no setor privado, a gente tem essa preocupação, aonde o nosso aluno vai trabalhar. Então, a gente tem uma empresa júnior também, há um laboratório de aplicação de políticas públicas. Então, nesse sentido, o trabalho que o cientista social vai desenvolver, né? Ou aqui no caso, o cientista político. E lá no IBPQ, então, você fazia pesquisa sobre empreendedorismo. Sim, essa pesquisa ela existe até hoje, é uma pesquisa mundial, né, comparativa, envolve dezenas de países e que mede o nível de atividade empreendedora. Claro, tem toda uma metodologia, né? Claro. Tem um survey, uma pesquisa com a população adulta dos países, né? Tem pesquisa qualitativa também. Enfim, é muito interessante. E o que eu fazia era as análises e a redação do relatório, né? Junto com meus colegas lá, a Simar, o Paulo, enfim, a Joana. Legal. É uma experiência com certeza. A gente vai para um breve intervalo, professor, e nós já voltamos com o programa Vida Acadêmica, hoje entrevistando o professor Dr. Rodrigo Orochovski. Só um minutinho, já voltamos. Se você quer brilhar na sua carreira profissional, estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades localizadas bem no centro de Curitiba, o Uninter oferece cursos de graduação presenciais e semipresenciais com valores que cabem no seu bolso, uma equipe de professores mestres e doutores e um ensino de qualidade comprovado. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se.
Voltamos com o programa Vida Acadêmica, hoje entrevistando o professor Dr. Rodrigo Orochovski. Professor, nós encerramos o primeiro bloco falando da sua experiência no IBPQ. Isso? IBQP. IBQP. Isso. Escrevi errado aqui. E voltando agora lá para a questão do... Na verdade, hoje você é professor da UFPR Litoral, Sim. Isso, no curso de Gestão Pública, e também está vinculado ao mestrado em Ciência Política aqui na Federal do Paraná. Sim. E ali você tem grupos de pesquisa também vinculados aqui ao mestrado. No CLINT, Núcleo de Estudos de Interações Estado e Sociedade, Sim. Isso, e outro, Análise de Redes Sociais e Financiamento Político. Então, me parece aqui que você fez uma guinada também, foi mais para o campo da ciência política. Sem dúvida. Na verdade, minha trajetória é meio errática, né? No fundo, o que eu sempre gostei foi política, especialmente política eleitoral. Tá? Agora, a questão é que, como a gente aprende lá no curso, tanto na graduação quanto na pós, enfim, você tem uma estrutura, né? Você tem uma institucionalidade que te permite certas coisas e barra outras. Né? Quando eu fiz a graduação lá em Ciências Sociais, lá no início dos anos 90, nós não tínhamos uma área de ciência política, por exemplo, aqui. Quando o pessoal começou a chegar, o Renato, o Adriano, o Paulinho, Era o etc. menor departamento, né? Nossa, e eu já estava saindo do curso, não tive oportunidade de... Enfim, e na verdade eu sempre quis isso. É verdade. E o que me oportunizou, vamos dizer assim, não gosto muito dessa palavra, mas enfim, foi essa minha ida lá para Florianópolis, que daí eu começo a estudar um pouco de movimentos sociais, Você fez associativismo. doutorado em Sociologia Política, isso. Isso. Né? E aí, dentro daquela discussão toda, o que me interessou, né, no desenvolvimento lá da minha tese foi trabalhar com cultura política, e eu comecei a vir para cá, comportamento eleitoral e assim por diante. Então, agora eu acho que eu estou realizado. Sobre cultura política e comportamento eleitoral. Qual que é o título da tese? Na verdade, assim, não foi... Foi assim, até tentar lembrar o título. Quem que te orientou? Foi a professora Yulce Sher Warren, né, magnífica professora também, e orientadora. Né, o título é assim, Desatando Nós, como é que é? Cultura política, associativismo e participação e empoderamento numa colônia de pescas, na colônia de pescadores de Matinhos. Aí você já estava professor lá na UFPR Litoral? Sim. Quando você foi fazer o doutorado lá? Inclusive eu tive que mudar, tive que dar uma guinada aí de 180 graus no último ano do meu doutorado. Porque eu entrei lá, eu não consegui afastamento e o meu projeto era em Curitiba, sobre ONGs em Curitiba. Eu não tinha a menor possibilidade de fazê-lo. Porque eu me lembro, assim, que eu olho para o Rodrigo e eu penso ONG, porque eu fiquei marcada que você estava estudando essa questão, e aí, por uma questão operacional, você mudou o tema para poder desenvolver no fundo, para concluir o doutorado, né? Sem fugir muito. Sim. Né? Agora, daí de tudo aquilo que, enfim, eu tive de estudar, né, produzir, assim por diante, o que começou a me interessar mesmo foi a cultura política, e, por consequência, o comportamento político. E daí caí nessa questão de eleições. Tem um colega meu lá do litoral, o Ivan Jairo Junques, que há uns 2 ou 3 anos me propôs, vamos trabalhar essa questão de redes de financiamento. Né? Então, de fato, quer dizer, uma colônia de pescadores chegando, né, numa pesquisa sobre eleições, especialmente financiamento de campanha. Né? E daí, o que é o resumo da sua pesquisa, da tese? É assim, né? Bom, primeiro, do ponto de vista, vamos lá, teórico, né, epistemológico, Sim. etc. A gente está trabalhando... Nós temos alguns autores aqui que ele trouxe, né? O Robert Dahl, Carol Pateman, ali, o que é? O Lippmann, né? E o David Held. Que são todos autores que discutem teoria da democracia. Sem dúvida. Esses eu trouxe porque eles me ajudaram a dar essa guinada. Então, não tanto o que eu estou fazendo, mas aquilo que o trabalho que te levou. Conduziu para a ciência política. Né? Então, agora, o meu trabalho é mais ou menos assim, né? Toda doação é uma relação social, né, entre 2 atores. Então,
eu sou, digamos assim, um candidato, você é uma empresa, né, ou você mesmo, pessoa física, e você doa um recurso para a minha campanha. Então, entre mim e você se estabelece um vínculo. Relação, exato. Como esses dados estão disponibilizados lá no site do TSE, a gente consegue puxar tudo isso, né, essas planilhas, esse banco de dados, tratar num software de análise de redes e localizar algumas características estruturais dessa rede de financiamento. Hierarquizar quem são os atores centrais e assim por diante. E fazer uma relação da rede resultante com os resultados das eleições, com o desempenho eleitoral. Então essa é a minha agenda atual. Né? E você tem um grupo de pesquisa nessa área, professor? Tenho. Então, nós tem esse tá professor que eu citei. Ele está dentro dessa discussão. Sim. E aí nós temos lá mestrandos, né? Tanto aqui na ciência política quanto lá no litoral. Eu tenho orientandos de PIBIC, né, de iniciação científica, né, coletando dados, fazendo as suas pesquisas também. Legal. E uma coisa que eu pensei agora, com certeza esses alunos que estão fazendo gestão pública hoje na UFPR Litoral vão criar uma vocação a partir da relação que estabelecem com você. O fato de você ser um professor de ciência política, um cientista político, isso vai com certeza impactar na carreira deles também. Porque os temas que você acaba abordando, acaba despertando neles um tipo de vocação. Né? O tamanho e o papel que o professor tem na vida das pessoas. É o que a gente espera, na verdade. Eu tenho certeza. É uma expectativa que nós temos. Em alguns casos, ela se cumpre. Nós tivemos um aluno formado lá na na gestão pública, que já é mestre em ciência política, o Márcio Carnomanho. Daí ele foi orientando do Sérgio Braga, no mestrado, está lá no grupo de pesquisa. E é interessante, porque daí ele também se liberta deste professor, vai para outro, ele faz um percurso próprio, né, Mas autônomo. é muito importante que como a gente estabelece, isso que você falou, tocou, né? Toda doação é uma relação social, mas toda relação também que você estabelece com os teus professores, ele vai dar o quinhão da tua trajetória acadêmica. Isso é uma relação que não é difícil você romper. Você vai estabelecer novos vínculos a partir dos contatos até. Saiu do Rodrigo Orovski e foi pro Sérgio Braga. Você está no campo da ciência política. E se conectou a uma rede. Exatamente. Um círculo de sociabilidade, né, vamos dizer assim. Exatamente. À la Foucault, à la Pierre Bourdieu. E daí, hoje, então, você desenvolve pesquisas e você tem alunos de graduação e de mestrado nesses dois grupos de pesquisa. Sim. Na verdade, a gente acaba repetindo um pouco as pessoas, né? Porque no fundo, claro, o nome é propositadamente abrangente. Na verdade, foi ideia de um colega, né, o Zé Suaco, né? Acho que você conhece ele. Enfim, e nós estamos tocando aí, tem vários pesquisadores envolvidos, né? Mas é justamente para a gente ter um grupo que seja, primeiro, bastante abrangente, que permita que diferentes profissionais transitem e que nós não fiquemos circunscritos a uma ou outra questão. Quer dizer, enfim, o amplo conjunto de interações entre Estado e sociedade podem ser objeto, né? Pode ser objeto de estudo, de análise. Né? Se nós pensarmos essas redes sociais, essas redes de financiamento ou redes que se constituem numa eleição, elas são uma interação, né, entre os constituintes, que são, enfim, os eleitores, mesmo as pessoas jurídicas, assim por diante, e os agentes do Estado, né, que estão lá fazendo as políticas públicas. E como é que é a periodicidade? Como é que são os encontros de vocês nos grupos de pesquisa? O No Cliente a gente está tendo, porque assim, a gente está se organizando para torná-lo um pouco mais sistemático. A pesquisa sobre análise de redes, nós nos reunimos 2 ou 3 vezes por semana. Né? Claro, algumas reuniões sou eu e o professor Ivan, outras são ampliadas, né? Envolvemos outros, né, membros do grupo.
mas é uma frequência bastante... E daí vocês distribuem tarefas, tem um tema básico que vocês estejam agora vocês estão fazendo uma análise sobre o legislativo, não é o teu grupo? Não, assim, e é uma coisa muito, muito interessante você tocar nisso. Por quê? Porque eu acho que até vale a pena mencionar, três dos meus orientandos, eles são daqui, da Uninter, né? Ou são alunos egressos. São ex-alunos. Isso. O que é um orgulho para nós também, né? Porque sem dúvida nenhuma. A ciência política aqui no Uninter, ela tem exatamente 14 anos, né? 15 anos, vai completar agora 15 anos. E, assim, certamente 30% dos nossos egressos que têm vocação para docência, para pesquisa, vão fazer mestrado na Federal, né? Então, assim, é a menina dos olhos, né? Você tem um percentual desse, e aí você quebra barreiras também, porque até então o setor privado sempre é visto como aquele que é o fast food, o rápido, né? E o fato dos nossos alunos estarem buscando a carreira acadêmica mostra que não é bem assim. Pelo contrário, o pessoal sai daqui muito focado. Exatamente. Isso é visível. E, enfim, essas minhas orientandas que vieram daqui, elas têm feito... A gente tem buscado desenhar, né? Claro, a pesquisa é delas, mas tentar desenhar essa relação. Então, por exemplo, como é que... enfim, por exemplo, os movimentos sociais, se eles conseguem ou não, de alguma maneira, exercer algum tipo de pressão para que o parlamento seja accountable, por exemplo, as agendas. Sim. Tá? Desses movimentos. Tem, por exemplo, uma outra pesquisa sobre como que as bancadas lá no Congresso Nacional tratam das agendas feministas, né, ou relacionadas à questão de gênero. E aí tem o professor Pedro, daqui, que também é meu orientando, né, que faz uma pesquisa sobre grupos, enfim, movimentos sociais relacionados à mobilidade urbana. Tá? E como é que esses grupos interagem aí com as instituições de Estado, com o Executivo, com o Legislativo. E como que essa ação política se converte em políticas públicas, se é que se converte. Legal. Ele, por exemplo, está pensando em fazer uma análise de redes, redes de movimentos. Então, quer dizer, a gente tem tido uma boa... Claro, não é uma parceria institucionalizada, mas talvez seja uma feliz coincidência, né, que 3 dos meus orientandos sejam muito ligados à casa. Que bom, né? Um feliz dado, né? Até porque eu não conheço diretamente esses alunos, eu sei das notícias do Uninter e tal, mas eu fui coordenadora da Ciência Política há 6 anos aqui. Né? Então, a gente sempre teve o foco na qualidade e, ao mesmo tempo que havia essa preocupação com o mercado, havia a preocupação com uma formação acadêmica teórica sólida. Quer dizer, nenhum dos professores abriu mão disso, né, aqui no Uninter, e mostra, assim, acho que quebra barreiras, quebra um olhar, né, a respeito da educação, da formação da educação no setor privado, e é um trabalho muito importante, né? Isso que você está falando, esse tipo de estudo, eu acho que precisa mais ainda. Eu tenho pensado até institucionalmente, né? O profissional da ciência política, o cientista político, ele tinha que ter uma aplicação assim como é no mercado americano, como é no Estado americano, né? Você ter um cientista político para entender o que se passa nos gabinetes, no Estado, na relação partido, sociedade, enfim, Estado também. Então, acho que a ciência política ela cumpre um papel essencial na nossa sociedade. Talvez a gente não tenha a valorização que nós, né, que reflita toda a nossa importância, mas ela existe, com certeza ela existe. Está dando 1 minuto ali no TP, professor. Infelizmente, a nossa entrevista está chegando ao fim, mas agradeço muito a tua presença aqui, ter falado um pouco da tua trajetória, das tuas pesquisas, do desenvolvimento, né, acadêmico, e mostrar mais uma vez que o grupo de pesquisa, os trabalhos de iniciação científica, eles dão um tom
na tua trajetória, né? Então, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, né, e elogiar você, a instituição, né, por esse tipo de programa. Eu acho que ele é essencial, inclusive para direcionar as pessoas para o seu futuro no mundo do trabalho e assim por diante. Parabéns. Legal, muito obrigada, professor Rodrigo. E o objetivo do programa Vida Acadêmica é exatamente esse, né? Levar até você o conhecimento mais elaborado, porque às vezes a gente fala um doutor e a gente não sabe exatamente o que o doutor desenvolveu, o que o doutor pesquisou, e o programa Vida Acadêmica leva essa informação até você. Então, hoje aqui entrevistamos o professor doutor Rodrigo Orochovski, que é professor da UFPR, e nos brindou aqui com o seu conhecimento. Então, muito obrigada pela tua audiência. Nos vemos na próxima semana. Até mais.